Bom dia! Hoje nós vamos gravar mais um vídeo aqui do Cantinho Verde. Eu sou Ivanice e vamos falar hoje sobre um assunto que às vezes causa alguns problemas para as pessoas que adquiram planta de garden, né? Compra no supermercado, compra na floricultura e quando chega em casa tem que cuidar dessa planta. Então, o que fazer com essa planta, ainda mais quando ela já está num tamanho maior? Eu adquiri algumas plantas na floricultura e vou mostrar hoje como é que eu vou mudar ela do vaso para um vaso maior, do vaso que ela veio para um vaso maior. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Se você já gostou do assunto, você continue assistindo o vídeo, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você não for ainda inscrito e curta esse vídeo. Ajude o nosso trabalho a crescer, a desenvolver. Nós somos muito gratos. Então eu vou fazer algumas pausas durante esse vídeo para que não fique tão longo. Nós temos aqui no fundo, antes de começar o assunto mesmo, algumas rosas do deserto, algumas das nossas matrizes e enxertos, inclusive essa negra, ó. Muito linda. Isso aqui são enxertos do Francisco Carneiro, de Camusim. Linda essa rosa do deserto. Nós temos essas aqui, ó, mais clara um pouco, outras. Olha só, essas são nossas rosas do deserto. Então você que assiste o Cantinho Verde, tem o prazer também de ver essas flores. Vamos ao assunto. Compramos algumas suculentas, e o dedo apareceu, gente, desculpa aí. Compramos algumas suculentas em São Luís e elas chegaram até nós elas pareciam de boa qualidade mesmo, vinham tranquilas as suculentas. Só que quando chegou, a gente percebeu que elas estavam com algumas folhas amolecidas, algumas folhas já apodrecidas. E aí o que vamos fazer nessa hora? Então vieram algumas pequenininhas que a gente tirou da terra e deixamos secar para depois secar a areia. Tiramos do copinho, né, do jarrinho, do pote 6 que elas vieram, tiramos, deixamos enxugar para plantar. E já mudamos elas de vaso. E as grandes também. Nós trouxemos essa daqui. Já está um tamanho bem grande, né? Então, o que eu fiz quando cheguei? Eu olhei ela por baixo, ela vinha em outro vaso. Ela estava com as folhas meladas aqui embaixo, como a gente diz. Estavam com as folhas derramando água. Então, o que eu fiz? Eu tirei ela, tirei todo o substrato, como vocês podem ver. Tirei as folhas que estavam molhadas e passei canela. Olha só, dá para ver que foi passado canela onde foi retirada as folhas. E coloquei ela numa vasilha, que foi no caso esse potinho aqui, sem substrato. Deixei secar, ó. Está bem seco o substrato, ó. O que está com as raízes, ó. As raízes dela está normal, está bem bonitinha a raiz dela. E deixei ela desde sábado. Hoje é sexta-feira, então elas estão com 7 dias. Essa aqui está com 7 dias, que foi retirada do substrato. Aí diz assim, Ivanice, ela murchou? Não, ela não chegou nem a murchar, olha. Ela está perfeita, ela está com a folhinha em cima, um pouco machucada aqui, ó, da viagem. Porque ela veio em caixas e ela machucou um pouquinho. Ela já tem uma haste aqui que eu não sei identificar se é floral ou se é uma muda.
Também não sei ao certo a identificação dessa planta. Eu estou começando a plantar suculentas agora, comprar algumas e não sei ainda a identificação. Quem souber e puder me ajudar, pode deixar a identificação dela, ó. É uma planta muito linda. Então, o que eu vou fazer? Eu já mostrei, né, que ela está com 7 dias fora do substrato, enxugando. Eu vi aqui que já enxugou todos. Ela não tem... Ih, uma mosca. Ela não tem mais... Esse aqui foi um machucado, ó. Mas já sarou esse machucado. Não é fungo. É onde encostou no vaso que ela estava, que era bem menorzinho. Então, nós vamos agora colocar ela no substrato. E por que eu esperei esse tanto de dias para colocar ela? Para ter a certeza, esse substrato é um substrato apenas com folhas. E eu coloquei adubo animal, né? Esterco de gado, um pouco de esterco de gado. Eu misturei nesse substrato. Mas olha, ó, eu acredito que tá correto. Olha aí, ó. Viu? Ele tá um pouco úmido, molhado, ó. Mas ele não, ó. Ele se desmancha todinho, ó. Então, esse é o substrato que eu vou usar. Esse aqui são decomposição, folhas em decomposição, ó. Eu tô gostando muito desse substrato. Então, aqui eu vou agora fazer um furinho. Eu não vou molhar essa planta daqui uns dias, porque esse substrato, ele está bem molhado. Mesmo ele estando assim, bem drenante, ele está molhado. Então, daqui uns 2, 3 dias eu não preciso molhar. Eu só vou molhar quando eu ver que ela está murchando. Aí eu vou molhar. Eu vou colocar ele aqui. Vou fazer uma forração por baixo das folhas dela, para que as folhas dela não fiquem em contato com esse... Sujou ali, mas depois eu limpo. Com esse substrato. Eu tenho já ali um material para fazer essa forração. Então, com as pequenininhas eu faço a mesma coisa. Eu botei as pequenininhas em outro jarro, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque muitas delas vieram bem enxuto o substrato. O substrato das pequenininhas já veio igual esse aqui. Então, eu não precisei esperar. Ele já chegou enxuto, super enxuto o substrato das pequenininhas. Mas esse aqui, o substrato veio bem úmido, porque eu acredito que lá na floricultura tinham molhado naquele dia. Então, veio bem úmido o substrato. Aí as pessoas perguntam, Vanessa, você não usa luva, você mexe com essas... Não, não uso luva. Hoje mesmo, ontem mesmo, minha filha estava dizendo, mãe, a senhora não usa luva? Eu digo, não. Parece que não é a mesma coisa, eu não sei os outros. Eu tenho certeza que esse substrato aqui não vai me transmitir nenhuma doença, né? Então, eu prefiro pegar na terra, sujar a mão de terra, né? Não olhem as unhas que estão todas mal feitas. Mas aí, os pequenininhos eu troquei logo. Esses aqui não. Esse aqui eu sei que é uma Black Prince. Então, essa Black Prince, eu fiz a mesma coisa. Tirei do substrato no dia que ela chegou da floricultura, ó. Tá enxuto, ó. Bem enxuto. As raízes estão bem maleáveis, ó. E ela está em perfeito estado, ó. Olha que lindo. Eu acredito que seja uma Black Prince, porque tem uma bem parecida à Black Prince, mas eu acredito que essa seja a Black Prince. Ela está verde porque, como elas ficam dentro da floricultura, elas perdem a cor. Então, mas tá sarado, olha, bem enxuto, toda. Tem filhotes aqui, eu já tirei alguns filhotes e vamos plantar. Então, assim, as pessoas acham que se deixar fora da terra esse tempo, ela aguenta bem mais tempo ainda. Ó, pode ver que ela não está desidratada ainda. Então, ela aguenta. Por isso, as compras por Sedex, as plantas chegam em perfeito estado, tá? Porque elas conseguem sobreviver esse tempo todo. Então, aqui nós vamos plantar a nossa Black Prince, ou príncipe negro, né? Vamos plantar.
E depois eu vou fazer a forração e vou mostrar. Os pequenininhos eu fiz a mesma coisa. A única diferença dos pequenininhos é porque eles já vieram com o substrato bem enxuto, bem seco mesmo, seco, que a gente tirava do potinho, ele já caía todinho, ficava só a raizinha. Então, eu vou dar uma pausa aqui e volto já. Pois é, então eu já terminei aqui. Olha como ficou minha bacia. Está lindo. Aqui. Olha só. E por que eu coloquei essa forração? Porque a gente molha aqui de mangueira. Então, quando não tem essa forração, sai rapidinho o substrato, tá? Aí por isso eu faço isso. E fica mais bonitinho. Olha o outro. Tá lindão. E eles vieram nesses potes, olha, esses aqui. Aí eu aproveitei o pote, né, nesse não. Ai, tô enganada, eles vieram nesses aqui, ó. Eles vieram no pote 11. Nesses aqui, ó. Aí eu coloquei as do pote 6. Mudei as do pote 6 pro pote 11. E coloquei elas nessas bacias aqui improvisadas. Isso aqui é escorredor de macarrão, gente. Isso aqui a gente compra no importado para macarrão. Mas olha, deixa eu ver se eu não derribo aqui, ó. Olha só, olha como fica. Isso aqui é escorredor de macarrão. Então, se não pode acumular água, isso aqui vai drenar até... Eu não coloquei nada não, só mesmo o substrato. Vai drenar bastante, mas olha como ficou, viu? Então tá aí uma dica. O escorredor de macarrão. Deixa eu colocar aqui para não derribar. E as pequenininhas que vieram no pote 6, coloquei nesses aqui. Eu ainda não molhei nenhuma. E essa aqui, como eu sei que ela cria bastante filhote, é uma órtia, né? A órtia. Eu só coloquei nesse pote maior, porque ela vai perfilhar bastante. Esse sedum é o mutíceps. Olha, ele veio no pote 6 e eu coloquei nesse aqui e já tá lindão, ó. Já mudou totalmente, olha aí. Ele tem vários filhotinhos. E esse era o vídeo. Então, o substrato tem que estar bem drenante. Tem que estar bem enxuto quando você for mexer com ele, para que não morra a sua planta. E você tem que acompanhar para saber se ele está com fungo, se não está com fungo, se as folhas estão amolecidas. Ó, esse está bem durinho. Se esse aqui tivesse pruína, eu não poderia estar tocando assim, gente. Eu estou tocando porque ele não é rico em pruína. Nem esse, nem esse aqui, ó. Então, mas é isso. É simples. E agora eu vou colocar ele em meia sombra. Eu não posso levar direto para o sol. Eu já coloquei ele no sol da manhã alguns dias. Enquanto ele estava nesse depósito aqui, esperando enxugar o substrato e ver o que ia acontecer com as folhas, eu estava colocando no sol da manhã. Ele já pegou um pouco de sol. E vou continuar colocando no sol da manhã. Então, para você, um bom dia. Compartilhe o nosso vídeo, como já foi pedido. Nos ajude no nosso trabalho, porque é um trabalho digno. Então, eu acredito que nós temos que valorizar o que é digno, o que é feito com amor, com esforço e dedicação, entendeu? Então, vamos continuar cuidando da nossa natureza. Bom dia.